de ter problemas no desprendimento quando chega no mundo espiritual. Porém, a medicina, em primeiro lugar, é aliviar o paciente, né? Então, a gente tem que oferecer uma qualidade à droga, no mínimo, que não cede o paciente a ponto dele perder as suas funções e aliviar a dor do paciente. Até a dor psicológica, que o psicoterapeuta pode aliviar, e às vezes uma conversa, e a grande terapia, que é a terapia do perdão. Porque há pessoas que no leito de morte, que eu conheço o caso de uma senhora, que no leito de morte, o filho dizendo, mamãe me perdoe, e ela virou o rosto, e desencarnou sem perdoar o filho. Então, muitas vezes a gente sabe que essas dores o espírito leva para o mundo espiritual. Na próxima encarnação ele vem com algumas sequelas da dor, mas já é a terapia da própria reencarnação, né? Então é muito variável esse alívio da dor. Porém, nós podemos aprender a fazer exercícios, e o exercício de meditação, ele nos dessensibiliza da dor. Porque cada pessoa tem um limiar de dor. Tem pessoas que qualquer coisa para elas dói, outros não, são resistentes. Até dor de dente ele aguenta firme, não é isso? Que dor de dente é terrível, né? Mas a gente vai aprendendo a esse limiar de dor, a controlar o limiar de dor, quando você ocupa sua mente. Como diz Calderaro, você desloca a mente. Olha, por exemplo, eu sou cirurgiã, eu já fiz cirurgias que demorou 13 horas. Ninguém nem se lembra de comida, não se lembra de nada, não se lembra que a perna está cansada, que está doendo, você está tão entretido ali, naquele que é o seu objetivo, que você esquece tudo. É a mesma coisa. Quando você, a mãe, por exemplo, está tão afeita ao sofrimento do filho, a amparar tudo, que ele nem se lembra mais de si, não é isso? A dor do sentimento de culpa por estar se separando de uma relação que já acabou há muito tempo. Isso daqui, minha gente, o Espiritismo ele diz que os relacionamentos, eles são... Às vezes a gente se relaciona com a pessoa e aquela pessoa, ela já vem de várias vidas no nosso caminho e ela vai continuar no nosso caminho. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que quando a pessoa não suporta, ela pode dar uma pausa ali e recomeçar de uma outra forma. Naturalmente que às vezes aquele companheiro vai vir na forma de um filho, na forma de um sogro, vai vir de outra forma, mas a lei de amor é a lei mais importante do universo. Um dia aquela criatura vem para você recomeçar. Agora, tem um livro muito interessante que é Renovando Atitudes, que vocês devem conhecer, não é? Do Espírito Hamed, que é do Espírito Santo, o médium, que ele diz uma coisa muito interessante, que é muito bom para nós espíritas, que muitas vezes a separação, às vezes, é um motivo de crescimento para ambas as pessoas, se as pessoas puderem entender. Porque uma relação que já está há muito tempo desgastada e ofende ambas as partes, ela não está fazendo as pessoas crescerem, né? Então, é algo de fora o íntimo, sempre lembrando que é um compromisso com Deus, né? O que dizer das dores causadas pelo problema ou não da homossexualidade? Esse é um outro capítulo muito importante que a Casa Espírita tem que discutir, porque ainda existe muito preconceito na nossa sociedade, e os nossos irmãos que têm a escolha sexual diferente, eles sofrem muito. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e dizendo, olha, precisa fazer terapia, precisa fazer uma psicoterapia para poder se aceitar, porque a coisa pior não é nem a sociedade, é a própria pessoa. A pessoa sofre muito, não é? Então, é a necessidade de uma psicoterapia, a pessoa procurar estudar, procurar se instruir, para canalizar e trabalhar e gastar muito aquela energia. Porque a energia sexual é uma energia criativa, que não necessariamente precisa você usar só para o sexo. Você pode usar para artes, você pode usar no trabalho. Vocês já viram filmes de presidiários que eles, para gastar energia sexual, se não vira homossexualismo no presídio, eles jogam bola e fazem musculação para o corpo ficar cansado, não é?
Mas a pessoa que, a Associação Médicos Espírita, diante do homossexualismo, o que a gente orienta? A pessoa tem direito a ter a sua escolha, desde que não tenha vida promíscua, não é? É muito importante isso. Na visão espírita, doenças mentais, como Parkinson, mal de Alzheimer, são algum tipo de karma para esta pessoa cometida e também para a família? Com certeza. Todas as doenças têm o seu fundo espiritual. O câncer, o nosso querido Emmanuel, ele nos diz que o câncer e as doenças degenerativas, elas são escoadouros de imperfeições. É realmente karma, não é? E é um envolvimento também para a família, porque tudo é tão harmônico, tão na natureza, tudo tão arrumadinho, que ninguém sofre. Eu, quando tenho um paciente oncológico, eu digo para a família, olha, a doença não é só dele, a doença é do grupo familiar. Todos precisam crescer, não é? É muito importante esse entendimento. Porque a incidência de nódulos até em homens e nos seios, além de nódulos nos seios, mulheres também no pulmão, no caso 7 nódulos no seio, também iguais nos pulmões. Já está caracterizado o câncer? Não, a pessoa pode ter nódulos benignos e pode ter nódulos malignos, né? Toda energia que nós cristalizamos em algumas áreas, por ignorância da lei de Deus, nós vamos desequilibrar aquela área. Eu convido vocês a verem na internet, vocês podem ver na internet, os fenômenos de experiência de quase morte. São experiências muito interessantes. Tem um caso de um rapaz, para vocês verem como tudo da nossa mente. Nós é que nos punimos, nós é que trazemos doença para nós, tudo por inobservância da lei. Esse rapaz era um rapaz assim, que tudo para ele estava ruim, agressivo, tudo. E ele vivia de mal com a vida, até os amigos se afastaram. Ele teve linfoma. E um linfoma assim, não Hodgkin, que é um linfoma muito grave, que é aquele que o Gianecchini teve, né? Um dia ele já estava com a doença muito avançada e ele pensou em morrer, mas ele não se suicidou, ele só pensou. E ele desmaiou, teve uma hipóxia, desmaiou, e ele sonhou, misericórdia de Deus. Ele foi levado pelo seu mentor a ver umas áreas muito bonitas, a ver um outro sentido da vida. Porque a espiritualidade, os fenômenos de experiência de quase morte, se vocês forem ler, vocês vão ver. Primeiro, a pessoa entra num túnel, um túnel de luz, encontro com um mentor, um anjo de luz, um guia espiritual, e uma conversa, né? E o fato é que ele teve essa conversa com esse mentor e ele se sente voltar no corpo. Quando ele voltou ao corpo, ele viu que não tinha sentido a vida dele daquele jeito, que ele queria começar tudo de novo. E ele passou, aí ele disse, já que eu estou com poucos anos de vida, poucos momentos de vida, deixa eu me reabilitar com todo mundo, fazer o bem. Ele começou a fazer isso, resultado, não morreu. Ficou bom do câncer dele, né? Então, esses casos de cura espontânea, tem muitos na medicina. Naturalmente que tem casos que não tem cura, porque a pessoa tem que passar pelo câncer, tem que passar pela experiência, porque hoje nós já sabemos que a doença é também uma alavanca de crescimento, é uma oportunidade de troca de energia. A pessoa está mudando, polarizando uma outra energia e crescendo espiritualmente, porque o câncer ele faz a pessoa queimar karma muito rapidamente. Às vezes o espírito já está evoluído, mas ele escolhe aquela prova para queimar mais karma. Isso é uma escolha do espírito, que para nós encarnados, nós não entendemos. Não é? Nós achamos o ruim, quem é que quer sofrer? Mas o espírito que tem uma outra visão e que olha lá na frente, ele escolhe. E passa rapidamente. Como também... eu quero falar para vocês de algo que nós estávamos comentando, da capacidade que o ser humano tem de ultrapassar dificuldades, que hoje é muito estudado, que se chama resiliência. A resiliência, ela vem do termo da física, que são aquelas pessoas que elas conseguem ultrapassar do mesmo jeito que você dilata um elástico, alguma coisa elástica, e ela volta para o lugar, embora que um pouco já ela fica mais flácida, mas volta para o lugar. Então, essa capacidade algumas pessoas têm.
O japonês nos deu uma experiência de grande resiliência em 2011 com aquele desastre de Fukushima. Você vê as pessoas voltando, limpando a casa, e hoje você vê, 2 anos depois, parece que não aconteceu. Não é? Ultrapassaram as dificuldades. Essa é uma capacidade que todo ser humano tem, mas a ciência está demonstrando hoje, por exemplo, nós temos 2 hormônios no nosso organismo que tem pessoas que têm mais e outras têm menos. Que um é o DHEA, que ele se contrapõe ao cortisol, e o outro é o 5-HTT. O Exército Americano ele está especializando-se em estudar essas substâncias para dar aos seus soldados. Porque você imagina, um ex-combatente, ele sofre demais, ele tem pesadelos, ele vê as cenas de guerra. Então, ele fica uma pessoa fora da sociedade. E eles estão interessados... Conhece assim, né? Um ex-combatente, né? É muito ruim. Eles... tem delírios, sonhos, é uma vida terrível. Então, eles estão estudando isso para que as pessoas se tornem mais resilientes. E isso vai ser excelente para o futuro, porque nós vamos oferecer às pessoas, por exemplo, naquele transtorno pós-traumático, que a pessoa não consegue sair, não é? Sim. Aham. Uhum. Da guerra, né? Nós... Ah, certo. Nós nunca passamos no nosso país uma guerra como os europeus passaram, né? Nós, graças a Deus, nós não temos essa experiência é muito ruim, mas eles sofrem muito, né? Então, isso hoje a ciência está buscando, como também eles estão buscando medicamentos para se esquecer de traumas muito intensos. Que bom, né? A consciência. O retorno da consciência, a abertura da consciência é uma experiência muito importante. Uhum. Uhum. Tem uma outra pessoa que perguntou, meu neto teve convulsão com febre, e o médico passou um remédio e ele está muito agressivo. Eu recomendo aqui essa pessoa, pergunta se é doença espiritual. É muito importante isso, os espíritas entenderem que a doença não é só espiritual, é física e é psicológica. Então, precisa procurar o médico para reavaliar a medicação, ao mesmo tempo que trazer a criança para o passe, né? Tomar passe, que é muito bom para doenças, para epilepsias, doenças psicopatias. É extremamente importante, porque o corpo mental está adoecido e precisa, o tratamento magnético, é o tratamento espiritual. Qual a dor que dói mais? A dor física ou a dor da alma? O que fazer com quem nunca
conhece a outra, né? A gente sabe, a dor física, isso, como eu falei para vocês, depende da magnitude da dor. É muito variável, a experiência do adoecimento é de pessoa a pessoa. Tem pessoas que a dor física não vale nada, que é a dor psicológica é muito maior, não é? Porque a dor psicológica ela se prolonga. Mas eu citei para vocês o caso do meu paciente com metástases na coluna, que é uma dor muito agressiva, uma dor que maltrata muito, né? Muito bem. Minha gente, eu combinei com a Eliane, esses 10 últimos minutos, eu vou aproveitar e fazer um pequeno exercício com vocês, né? Então, nós vamos... você desliga aqui? Nós vamos fazer um pequeno exercício sobre a dor. Não. Data show, eu vou passar aqui um pouquinho. Aí, isso. Então, vocês estão vendo aqui essa figura, que é uma lady do século XVIII, né? E as mulheres nessa época, especialmente, sofriam demais das dores do amor. E as nossas avós também sofriam muito dores da menopausa, né? E são dores que a gente tem que aprender a lidar, mas especialmente a dor psicológica, e é isso que eu vou fazer um exercício com vocês. A gente sempre pensa no corpo físico, mas nós temos que lembrar que o corpo espiritual, né, que vocês estão vendo aqui do lado, nós somos esse ser, embora nós não possamos ver, não possamos sentir. Os sentidos da alma são muito amplos. O perispírito tem 16 propriedades. Nós temos 5 sentidos físicos. O corpo físico tem 16 propriedades. Vocês vão encontrar isso no livro Perispírito, do Dr. Zalmino Zimmermann, que é muito bonito sobre perispírito. Então, a gente sempre que olhar para o corpo físico, você tem que se lembrar do corpo sutil. E no corpo sutil, é muito importante nós termos o conhecimento da consciência. Na nossa consciência ordinária, nós passamos por altos e baixos. Quando você está com raiva, você está em estado rebaixado de consciência. Quando você está agressivo, quando você está triste. Durante todo o dia, a gente fica nesse alto e baixo, né? Mas quando você está vendo um quadro como esse quadro do Botticelli, que é a graça, que ele faz parte das 3 graças, a primavera, é algo que faz a gente se elevar, né? Uma música, quando você ouve Ave Maria, que você se eleva, você está em estado elevado de consciência. Então, a finalidade é a gente manter a nossa mente em estado elevado de consciência. Então, eu vou convidar vocês a gente fazer esse exercíciozinho. Nós vamos colocar, você me falou que era o Shift, Alt W. Não acertei. Nós vamos fazer esse exercício aqui do encontro com o sábio. Agora ele vai deixar só o sonho ou vai tirar a imagem? Não, vai ficar o sonho e a imagem, né? Então, pode tocar. E qual é que vai? É o Alt, esse aí. Que aí depois eu tiro. Bom, eu vou... Quem quiser ficar de olhos abertos, pode ficar, não tem problema. Mas quem quiser ficar de olhos fechados... Porque assim, eu vou projetar algumas imagens aqui, mas quem ficar de olhos fechados, não se preocupe que o seu inconsciente vai ver. Porque eu vou falar e vou levar vocês a imaginarem isso aqui. Essa técnica chama-se o encontro com o sábio. Então, nós vamos imaginar um campo de girassóis. Muito bonito. Imagine que você está num campo de girassóis. Você vê o barulho, ouve e vê as abelhas e o barulho das abelhas beijando cada flor. Você sente o perfume da natureza. Imagine que é um entardecer. O sol está quase se pondo. E você vai caminhando no meio desse campo
de verde e de girassóis. À medida que você caminha, você vê uma montanha. A montanha que representa os altiplanos espirituais. Representa o encontro com Deus. E aí você vai se encaminhando para esta montanha. À medida que você vai subindo, você vai vendo as pedras calcárias. Você ouve o barulho do vento nas folhas. Sente o perfume das plantas, do eucalipto, dos pinheiros. Você vai vendo a água escorrendo pelas montanhas rochosas e você vai subindo esta montanha. Lentamente você vai subindo, participando da natureza, vendo os pássaros cantando. E você vê o quanto é maravilhosa a natureza, você vai sentindo que você faz parte da natureza. E respira aquele ar puro que penetra nos seus pulmões, purificando os seus pulmões e lhe dando paz. E vai caminhando, caminhando, até que você chega no topo da montanha. E ao chegar no topo da montanha, você se senta, escolhe um local onde tem um tronco no chão. E aí você se recorda de que vai escurecer e que você precisa se aquecer. E você procura alguns gravetos para fazer uma pequena fogueira. E quando você risca um fósforo, ou se você quiser, até aquelas pedrinhas do lado, imagine que você está tocando nas pedras, uma na outra, e uma faísca pega fogo naquele graveto e uma pequena fogueira começa a subir. Quando você faz isso, você percebe que do seu lado direito se aproxima alguém. E esse alguém é muito especial para você. Você sente que o seu coração palpita, sente uma alegria indescritível. E ele vem caminhando suavemente, até que se aproxima. Pode parar. Se aproxima de você, lhe dá um abraço. E nesse abraço você sente toda a ternura que ele tem por você. Você coloca a sua cabeça no seu ombro. Se der vontade de você chorar, você chora. Se der vontade de rir de felicidade, você sorri. Porque esse momento é um momento tão especial. Esse ser é o ser que é responsável pelo seu crescimento interior. E depois que ele lhe abraça, ele tira do bolso uma pequena caixinha e lhe entrega. E lhe pede que abra só quando ele sair. E ele lhe diz que busque dentro da sua alma todas as suas dores, todas as suas mazelas e jogue naquela fogueira. E você coloca a mão no peito como quem arranca de dentro de si aquelas mágoas, aquelas dores, aqueles ressentimentos, tanto tempo guardado. Coloca na mão e joga na fogueira. O crepitar da fogueira faz com que você sinta o trabalho que está sendo feito de limpeza do seu corpo perispiritual.
E quando você abre os olhos, você não vê mais o mestre. E você se recorda que ele lhe deu uma pequena caixa. E aí você abre a caixa, dentro dessa caixa tem uma pequena joia, como um diamante que brilha. E esse diamante vai ser o seu ponto de encontro com o seu sábio interior. E você pega aquela joia que brilha intensamente e leva para o seu peito, para incorporar no seu coração, para todas as vezes que você sentir falta, que você sentisse caído, necessitado, você deixar aquela joia desabrochar no seu coração e se tornar luz, se tornar unido ao seu mentor espiritual. E pouco a pouco, com essa experiência extraordinária, você sente que a natureza toda está cantando. E você se dá conta que o dia está amanhecendo, que o sol derrama os seus raios benéficos sobre você, e você sente vontade de dançar, de cantar, de alegria. E você começa a descer aquela montanha. E você olha para as árvores, para as folhas. Parece que as folhas são mais verdejantes. Parece que o ar está mais limpo. Parece que o ar está mais puro. E você sente que é outra pessoa, que está cheio de coragem, cheio de ternura, ternura pela humanidade, compaixão e serenidade por todos os seres. E você vai descendo e vai vendo que aquele campo agora se transformou num lindo campo de lírios brancos. E você se lembra das mensagens do Cristo, quando diz: vós sois mais que passarinhos. Se o Senhor, que é o Todo-Poderoso, deu tão belas vestes para os lírios do campo, por que não daria para vós, que sois o filho dileto do Altíssimo? E você vai sentindo o perfume daqueles lírios, deixando-se envolver por toda a beleza das flores, e sentir que esse jardim já faz parte da sua vida. Sentindo ternura e amor por você mesmo. Você é a pessoa mais importante para você. Sinta-se dentro de você, sentindo que você é muito especial para Deus. Fazendo de cada dia da sua vida um recomeço, um hino de amor ao Senhor, fazendo que o seu coração seja sempre um jardim para receber as benesses de Deus. Agora, lentamente, você respira profundamente e volta para o seu corpo físico. Volta para o aqui e agora, na personalidade da sua atual encarnação. Sentados nessas cadeiras, você sente-se no seu corpo. Sente a cadeira, os seus pés no chão. E lentamente você vai abrindo os olhos. Você olha de lado, olha o companheiro do lado, reconhece o companheiro. E agora se levanta e dá um abraço no companheiro. Obrigada, querido. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe a todos.